colaboração premiada no crime de lavagem de dinheiro. Quando vale a pena e quando é uma cilada. Se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente o seu advogado ou então o MP sugeriu que você fizesse uma colaboração premiada no crime de lavagem de dinheiro. Mas eu digo para você, fazer uma colaboração premiada pode ser a pior coisa que você vai fazer na sua vida ou a melhor coisa que você vai fazer dentro do processo. Tudo vai depender de uma análise minuciosa. Pensando nisso, eu vou lhe ajudar a entender o que é a colaboração premiada e quando ela é vantajosa e quando ela é uma completa cilada e você não deve fazer sem a orientação de um profissional adequado que saiba analisar corretamente o seu processo. Mas afinal, o que é a colaboração premiada? Tenha em mente que nada mais é você esclarecer um crime para a polícia ou para o Ministério Público. Você tem que esclarecer espontaneamente, e esse é um ponto muito importante. A colaboração, em regra, ela tem que ser um esclarecimento espontâneo. E não só espontâneo, ela tem que conter informações úteis para o processo de investigação. E basicamente a lei vai dizer que você tem que produzir pelo menos um de 3 resultados úteis dentro de um processo. E que resultados são esses? Para obter o benefício da colaboração premiada, você tem que pelo menos obter 3 resultados que eu vou dizer a seguir. O primeiro deles é ajudar o Ministério Público e a Polícia Civil a identificar o autor, os coautores e os partícipes da infração criminal. Nesse caso específico, tratando-se do crime de lavagem de dinheiro, você tem que ajudar o Ministério Público a identificar os autores, coautores e partícipes do crime de lavagem de dinheiro. E mais do que isso, como na lavagem de dinheiro nós temos um crime antecedente, você tem que ajudar tanto na lavagem de dinheiro, como também você tem que ajudar a identificar os coautores e autores do crime que antecede a lavagem de dinheiro, ou seja, daquele crime que originou a lavagem de dinheiro. Só assim você vai ter o resultado útil nesse requisito quando você vai ajudar o Ministério Público e a Polícia Civil a identificar, no caso, quem são os participantes daquela infração criminal. E aqui vai um detalhe muito interessante que muita gente erra quando vai fazer uma colaboração premiada nos termos de encontrar os autores, coautores e partícipes. Ele acha que entregando apenas algum desses coautores ou autores, ele vai obter o benefício, mas não é bem assim. Nesse caso, você só terá o benefício se você conseguir a polícia encontrar todas as pessoas envolvidas naquela infração penal. Não basta ajudar a polícia ou o MP a identificar apenas alguns, tem que ajudar a identificar todos. Caso contrário, você jamais receberá esse benefício. E agora nós vamos para o segundo benefício que você tem que entregar à polícia, que é identificar como se deu a infração criminal. Nesse caso, você tem que ajudar a polícia a identificar toda a dinâmica do crime de lavagem e do crime que antecede a lavagem de dinheiro. Então, o segundo requisito é você ajudar a polícia a identificar como se deu toda a dinâmica da infração criminal, seja da lavagem de dinheiro ou seja do crime que antecede a lavagem de dinheiro. E por fim, o terceiro resultado útil que você pode entregar para obter os benefícios da delação premiada, da colaboração premiada, mais especificamente, é você ajudar a polícia a identificar tudo que foi objeto do crime. Nesse caso, eu estou falando do dinheiro, dos bens, direitos e valores. Tudo que foi de benefício financeiro que decorreu da atividade de lavagem de dinheiro, você pode estar ajudando a polícia a identificar esses valores. Se você conseguir atingir esse fim, você pode ter o benefício da colaboração premiada dentro de um processo criminal. E ressalto, não é obrigado você entregar todos esses resultados úteis para a polícia, mas você tem que ajudar pelo menos em um desses requisitos. Ou identificar os autores, ou identificar os benefícios que originaram do crime, ou identificar a dinâmica da infração criminal. Só assim você vai ser beneficiado com a colaboração premiada. Você pode se perguntar, Alfredo, eu já entendi o que é que eu tenho que entregar para a polícia e para o Ministério Público para obter o benefício
benefício da colaboração premiada. Mas que benefícios são esses que eu posso ter se eu ajudar a polícia com a colaboração? Eu vou dizer para você, basicamente existem 3 benefícios que são de suma importância para você ter uma pena mais branda. Mas para que isso aconteça, tudo vai depender do grau de satisfação do Ministério Público e da Polícia Civil com a sua colaboração premiada. Ela tem que entregar um benefício útil específico que ajude de fato na investigação. E se você conseguir atingir esse fim, você vai poder ter um desses 3 benefícios. E o primeiro dele é a redução da pena de 1 a 2/3 em regime aberto ou semiaberto. O que isso representa na prática? Veja bem, se você pegar uma pena de 9 anos e ter o benefício da colaboração premiada, se você tiver a pena reduzida em 1/3, por exemplo, no caso de 9 anos, você vai reduzir sua pena para 3 anos e ainda vai pegar o regime aberto. Ou seja, essa é a diferença de dormir na cadeia e dormir em casa. Então nós temos o primeiro benefício, a redução da pena de 1 a 2/3 e pegar o regime aberto ou semiaberto. Esse é um dos benefícios. E ressalto, tudo vai depender do grau da sua colaboração. Quanto melhor a sua colaboração, melhor será o seu retorno, melhor será o seu benefício. E qual é o segundo benefício? O segundo benefício é você ter a pena de prisão substituída pela pena restritiva e direitos. Aqui nós estamos falando de restrição de final de semana, conversão e prestação de serviços à comunidade, prestação de pena pecuniária, você dá uma quantia em dinheiro, né, pagar uma fiança. Então, basicamente é isso. O segundo benefício é você substituir a sua pena de prisão pela sua restritiva de direitos. E por fim, nós temos o benefício maior, que é o benefício que todo mundo almeja ao fazer uma colaboração premiada, que é o benefício do perdão judicial. Aqui, o seu depoimento ele é tão crucial para as investigações, tão fundamental, que o juiz perdoa o seu crime e dá a extinção da punibilidade, de modo que você volta para casa sem dever nada a ninguém. Então, basicamente, esses são os 3 principais benefícios que você pode ter na colaboração premiada. Agora você pode perguntar, Alfredo, quando vale a pena fazer uma colaboração premiada? Claro que isso, na prática, depende de uma análise minuciosa do seu advogado de acordo com a sua realidade processual. Mas falando em termos gerais, por exemplo, é muito benéfico você fazer uma colaboração premiada quando as provas contra você são muito fortes. Por exemplo, eu pego o processo aqui onde houve uma interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal, bancário, ou seja, o crime está muito bem configurado. Nesses casos, quando as provas são muito fortes, pode ser estratégico fazer uma colaboração premiada. Mas, claro, desde que você analise os riscos e isso também não vale comprometer com terceiros, claramente. Outra situação que, claro, pode parecer óbvia, mas é muito bom ressaltar, que é quando você tem informação fundamental que o Ministério Público ainda não tem. Então, quando você traz para o processo algo útil, algo novo, que ninguém tem essa informação, pode parecer de grande valia para o Ministério Público e para a Polícia Civil. E nesses casos, é altamente aconselhável você fazer a colaboração para apresentar essa informação e, quem sabe, ter um benefício lá na frente. Outro cenário que é muito comum também, por exemplo, é quando a pessoa quer resolver o processo rápido. Um processo de lavagem de dinheiro normalmente dura algo em torno de 5 a 9 anos. É uma ação que pode demorar muito. E então, há determinadas pessoas que querem resolver logo o processo. E como estratégia, ela usa logo a colaboração premiada para obter logo uma solução e já resolver essa situação do processo quanto à sua pessoa. Então também não deixa de ser uma estratégia para você ter uma solução rápida daquele crime. E também ter uma solução rápida para você mesmo e não ter mais nenhuma pendência na justiça quanto a isso. E a quarta situação, onde pode valer a pena também, é quando você é a peça menor no tabuleiro. A Polícia Civil e o MP adoram identificar quem são os líderes da organização, os mandantes, quem são os superiores hierárquicos do crime de lavagem de dinheiro. Então, se você, sem se comprometer, avaliando os riscos, puder identificar quem são os seus superiores hierárquicos, principalmente quando você é peça menor no tabuleiro, é extremamente vantajoso fazer a colaboração premiada nesses casos. E você pode se perguntar também, Alfredo, quando a colaboração premiada não vale a pena, é uma cilada, não vale a pena de jeito nenhum. É naqueles casos onde, na verdade, você tenta fazer uma colaboração, mas você não entrega nada útil
para a polícia. Veja que esse é o pior cenário. Você confessa o crime, confessa que participou, mas não entrega nada útil, ou seja, você não vai ter nenhum benefício em troca. Então esse é o pior cenário. Então por isso que você tem que fazer isso de forma estratégica, analisando se efetivamente você vai ter um benefício em troca. Se não, pode ser a pior coisa que você tentou fazer dentro de um processo criminal onde você é investigado por lavagem de dinheiro. Outra situação em que é extremamente prejudicial é quando você analisa o processo e as provas contra você são muito fracas. Ou seja, você deixa de abrir mão de apresentar uma tese defensiva que pode lhe absolver para você se consagrar dentro de um processo um culpado com benefícios. Então, seu advogado ele tem que analisar o processo e verificar se as provas contra você são frágeis ou não. Porque sendo frágeis, é muito melhor você buscar se defender e provar a sua inocência do que você ser um culpado com benefícios. E o ideal é você ser absolvido dentro do processo para não dever nada, não fazer nenhuma colaboração e não se comprometer com ninguém. Por isso, é o pior cenário. Você se comprometer, se autoincriminar e também acabar não recebendo nenhum benefício em troca. E outro cenário que é extremamente prejudicial também, e vejo muito acontecer na prática, é o investigado demorar para se decidir se vai fazer a colaboração ou não, e faz a colaboração tarde demais. O que eu quero dizer tarde demais? É que no início do processo você pode dar informações que são muito valiosas para a investigação, porque a investigação está começando. Mas se você deixar para mais tarde, o Ministério Público, a Polícia Civil, já deve ter avançado muito nas investigações. E as informações que você tinha para contribuir são completamente irrisórias e irrelevantes para aquele momento processual. Por isso é muito importante você já decidir fazer a colaboração no início do processo, porque a chance de você fornecer informações valiosas é muito maior. Agora, para resumir tudo que eu falei, lembre-se, a colaboração premiada pode lhe trazer uma redução de pena, a substituição da sua pena por uma restritiva de direitos e até um perdão judicial. Mas não abra mão de fazer isso com um profissional qualificado que analise corretamente o seu processo. Porque, como eu falei no início desse vídeo, a colaboração premiada pode ser o seu grande triunfo dentro de um processo judicial, pode ser a melhor coisa que você pode fazer dentro do processo e pode ser a pior, pode ser aquilo que trará a sua ruína. Por isso tem que ser feito de forma extremamente estratégica. Se você ficou com alguma dúvida, está precisando de ajuda, de uma assessoria especializada, entre em contato comigo ou com a minha equipe, que a gente pode lhe auxiliar e lhe dar um direcionamento correto. Eu lhe desejo boa sorte, um forte abraço, fica com Deus e qualquer coisa, estamos inteiramente à sua disposição para lhe ajudar, lhe auxiliar na sua causa. Um forte abraço e até logo!